Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E acabou agora há pouco mais um jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Brasil e Manaus empataram em 1 a 1 lá no estádio Bento de Freitas em Pelotas. Um bom jogo, um dos melhores jogos aí dessa primeira rodada da Série C. Mas a torcida do Manaus está na bronca com a arbitragem, está muito revoltada aí, porque a atuação do árbitro acabou comprometendo, né, o resultado final da partida, né? O Manaus aí teve uma expulsão muito contestada logo no começo do segundo tempo e também um pênalti bem duvidoso no final já da partida, já aos 35 minutos. E é sobre esse jogo que nós vamos falar a partir de agora. Mas antes, lembrando, se você não está inscrito no canal, aproveite, se inscreva e deixa o like aí se você gostar do vídeo, beleza? Bom, antes da gente falar do jogo, vamos passar aqui as escalações das equipes para a gente entender melhor como é que foi a partida. O Brasil de Pelotas jogou com o Vitor Luiz no gol. A defesa formada pelo Marcelinho, um bom lateral Marcelinho, depois ele saiu para a entrada do Lucas Mazetti. A dupla de zaga foi Gilberto Alemão e Ellerson, e o Gabriel Araújo na lateral esquerda, depois entrou o Rômulo. O meio de campo foi formado pelo Carl, também ótimo jogador do Brasil de Pelotas, depois ele saiu para a entrada do Léo Ferraz. Luiz Menezes, depois ele saiu para a entrada do Fernandinho, e também pelo Marlon. Na frente, o França, o Paulo Vitor e o João Anderson. O João Anderson bastante apagado aí no jogo. Depois ele saiu no intervalo para a entrada do Vini Peixoto. O técnico foi o Gerson Testoni. O Manaus jogou com o Matheus Inácio, né, voltando aí a equipe manauara. A defesa teve o Eriton na lateral direita, depois entrou o Jô. O Claudinho e o Paulo Sérgio na dupla de zaga. Aliás, Claudinho um monstro nessa zaga do Manaus aí nesse primeiro jogo, né. Claudinho aí foi o melhor jogador em campo. E o Renan na lateral esquerda. O meio de campo do Manaus teve o Rayane, o Felipe Baiano, depois ele saiu para a entrada do Gutierrez, e o Palmares, ele saiu para a entrada do Branquinho. O Branquinho também aí tentando colocar fogo no jogo. Na frente, o Silvano, depois entrou o Rony, o Gilson e o Ibiapino, né? O Ibiapino que acabou sendo expulso aí num lance bastante polêmico. O técnico foi o Evaristo Pisa. A arbitragem, né? A arbitragem que vai ser muito falada aqui no vídeo, foi do André Luiz Policarpo Bento. Ele teve como assistentes o Douglas Almeida Costa e a Ellen Aparecida Gonçalves Silva Aral. O trio veio de Minas Gerais, né? Lembrando que na Série C do Campeonato Brasileiro, nessa primeira fase, não tem o árbitro de vídeo, e o árbitro de vídeo acabou fazendo aí bastante falta, né? Então, se tivesse o árbitro de vídeo, talvez a história do jogo seria outra. Mas vamos falar então da partida. Pelo que eu vi da partida aí, são duas boas equipes, né? São equipes aí que certamente vão brigar pelo acesso, vão brigar para estar entre os 8 e depois pelo acesso. O Manaus, mais uma vez, montando um time forte para a Série C, a exemplo do que foi o ano passado. E o Brasil de Pelotas aí com um bom time, né? Um time talvez até melhor do que aquele que jogou a Série B no ano passado, né? Um time que toca bem a bola, que não tem, assim... não é desesperado. Só achei que faltou intensidade na equipe, né? A equipe poderia ter acelerado um pouquinho mais quando ficou com um jogador a mais, mas mesmo assim uma boa equipe, toca bastante a bola e ataca bem pelas pontas, e foi essa a tônica aí da metade do primeiro tempo. O Manaus fechadinho na defesa, né? Bem postado na defesa, o Brasil adiantando sua marcação e atacando pelas pontas, principalmente pelo lado direito. O lateral Marcelinho foi muito acionado, né? As principais jogadas no primeiro tempo saíram dos pés do Marcelinho, cruzamentos do Marcelinho, e a primeira grande chance aí de abertura do placar saiu logo aos 17 minutos, quando o Marlon ele bateu o escanteio, e aí o Ellerson cabeceou, né? Mergulhou na bola, cabeceou, e a bola foi na trave direita aí do goleiro Matheus, né? Essa aí foi a grande chance do Brasil abrir o placar no primeiro tempo. Tem que me policiar para não ficar falando Brasil de Pelotas, que o torcedor do Chavante não gosta muito não, hein? Percebi isso na transmissão. Ou é Brasil ou é Chavante. Bom, mas assim, né? Esse lance aí da bola na trave aconteceu aos 17 minutos. E como no futebol, quem não faz toma, né? Isso vale também para a Série C. Aos 21 minutos, o Manaus aí teve a primeira boa jogada. O Palmares chutou, né? Chutou da entrada da área. E o goleiro do Brasil, o Vitor Luiz, espalmou para escanteio. E aos 29 minutos, uma das raras descidas do Manaus, nessa altura do jogo, o Brasil já não conseguia fazer aquela marcação que vinha fazendo desde o início, né? Parece que o time deu uma cansada, não conseguiu manter aquele ritmo. E aos 29 minutos,
foi aí saiu o gol do Manaus, né? O Renan cobrou lateral na área, né? O estilo Marcos Rocha, bateu o lateral na área. O Felipe Baiano desviou, né? Deu um leve desvio de cabeça, mas que foi suficiente para desconcertar a defesa do Chavante. E aí o estreante Silvano mandou para o fundo do gol, fazendo 1-0 e definindo o placar do primeiro tempo. Tem alguns números aqui interessantes da primeira etapa. O Brasil ele teve uma finalização, uma única finalização certa, né, no alvo, e o Brasil e o Manaus teve 3, né? Então o Brasil uma finalização no alvo e a bola na trave não conta, né, como finalização no alvo. E o Manaus teve 3 finalizações, uma delas a bola acabou entrando. Faltas, um número bem baixo de faltas, né? Para quem acha que na Série C tem jogo muito truncado, muito violento. No primeiro tempo, o Brasil cometeu 4 faltas e o Manaus cometeu 5 faltas, né? O Brasil aí teve bem mais posse de bola que a equipe do Manaus, mas quem saiu na frente, né, no primeiro tempo, quem terminou o primeiro tempo em vantagem, foi a equipe do Norte. No intervalo aconteceu um lance bem curioso, né? Os times voltavam pro jogo e aí começou aí a ouvir um som, né? A transmissão captou um som de uma pessoa xingando o árbitro, pressionando, pedindo cartão. E aí as câmeras foram buscar, né? E pegaram essa imagem aí que vocês estão vendo, né? Um torcedor lá de um dos prédios que ficam ao redor do Bento de Freitas com um megafone cornetando a arbitragem. Lembrando que esse jogo o Brasil de Pelotas jogou sem torcida, né? Foi uma punição pelo STJD por conta aí de uma confusão, né? Envolvendo racismo num jogo contra o Brusque, né? Um jogo contra o Brusque, ainda pela Série B do ano passado. Então, o primeiro jogo do Brasil em Pelotas foi sem torcida, mas mesmo assim, né? Conforme vocês viram aí, o torcedor não perdeu a oportunidade de estar corneteando a arbitragem. Bom, voltando para o segundo tempo, o técnico Gerson Testoni fez uma mexida interessante. Ele acabou tirando o João Anderson, que estava bem apagado na partida, né? Pouco participou no primeiro tempo. E colocou o Vini Peixoto. O Vini Peixoto caindo pelo lado esquerdo aí. Foi responsável por boas jogadas de perigo da equipe Chavante aí no segundo tempo. E as coisas aí começou a melhorar um pouquinho mais, né? E começou a complicar para o Manaus aos 11 minutos. Quando o Ibiapino, né? Tomar cuidado aqui para falar o nome, para falar certo. Ele subiu, né? Disputou uma bola com um alemão pelo alto. Foi um choque que aconteceu pelo alto, né? As imagens pegaram um choque. Só que o árbitro, né? O árbitro, o André Luiz, ele entendeu que o jogador do Manaus deu uma cotovelada no atleta do Brasil, né? E deu o cartão vermelho direto. Então o Manaus, que naquela altura já pouco atacava, né? O Brasil voltou para o segundo tempo só atacando, né? O Manaus aí tentava alguma coisa no contra-ataque. E aí, aos 11 minutos, acabou ficando com um jogador a menos. Depois que o Ibiapino foi expulso, uma expulsão bem questionável, né? Talvez se tivesse o VAR, como eu falei, fez muita falta aí nesse jogo. Talvez se tivesse o VAR, a expulsão poderia ser revista e aí o jogador no máximo tomaria um cartão amarelo, né? Então essa expulsão aí gerou bastante reclamação do torcedor do Manaus. E aí, com um jogador a mais, né? O Brasil seguiu a pressão e quase empatou aos 15 minutos, quando o Marcelinho, né? Mais uma vez, o bom lateral Marcelinho cruzou rasteiro e o Vini chegou atrasado. Ele até chegou a tocar na bola, só que não foi o suficiente para essa bola desviar para o gol e conseguiu o empate, né? E o Brasil continuou atacando, mas a noite era do Claudinho, né? O zagueiro aí do Manaus aí, um verdadeiro xerife, fazendo uma grande partida e não passava nada. Até que aos 30 minutos, o Brasil teve outra chance, né? Um chute do alemão que a bola passou perto. Aos 36, o Léo Ferraz, que entrou no decorrer da partida, também aí teve uma boa chance, né? Ele cabeceou e a bola passou perto do gol. Só que daí veio o lance capital da partida aos 37 minutos do segundo tempo. O Léo, ele recebeu na área e na disputa com o Ayrton, né? O lateral Ayrton da equipe do Manaus. Eles se chocaram na área, né? O replay mostrou até que a falta poderia até ter sido do jogador do Brasil de Pelotas, só que o árbitro acabou marcando pênalti para a equipe do Brasil. O jogo ficou parado, muita reclamação. Se tivesse o VAR, né, esse pênalti certamente seria anulado, porque não foi pênalti, né, conforme a gente viu nas imagens. Só que como não tem VAR, vale a decisão do árbitro em campo. Foi pênalti, o Marlon bateu e guardou 1-1 placar final, né? Muita reclamação por parte da equipe do Manaus.
O Brasil consegue salvar um pontinho aí jogando em casa, mas como eu falei no início do vídeo aí, foi um bom jogo e essas duas equipes, pelo que mostraram hoje, são equipes aí que vão brigar pelas 8 vagas nos quadrangulares, né? Então foi um jogo bastante interessante, vale ficar de olho nessas duas equipes, né? E vamos ver aí como é que esses jogadores que se destacaram nessa partida, como foi o caso do Claudinho pelo Manaus, ou no Brasil eu destaco o Marcelinho, né? Como eu já falei, o lateral Marcelinho, o Carl também, o meio de campo Carl também, que toda a bola passava pelo pé dele, além do Vini Peixoto aí que entrou bem no segundo tempo e pode até na próxima partida ganhar uma chance como titular, né? E eu quero saber agora de vocês o que vocês pensam aí a respeito dessas jogadas duvidosas aí do jogo aí do Brasil contra o Manaus. Foi pênalti? O jogador do Manaus merecia ser expulso? Deixa aqui nos comentários aqui a opinião de vocês. Eu tô pegando aqui que eu esqueci de abrir a tela. Pegar aqui o próximo jogo das equipes, né? Quando é que os times voltam a campo? Eu sei que o Manaus vai jogar contra o Remo, né? O próximo jogo do Manaus será contra o Remo como mandante. Deixa eu só confirmar o local aqui pra gente passar a informação certinho pra vocês. Mas tá aqui na tela então, ó. Próximo jogo do Manaus, sábado, 19 horas. Não tem local ainda, pelo menos aqui no site aqui que eu tô consultando aqui, não tem local definido. Deve ser na colina, né? O Manaus, ou em alguma outra cidade do Amazonas, porque o Manaus aí também tá punido, né? Por conta aí de incidentes do jogo contra o Tombense. E o Brasil de Pelotas, o Brasil ele vai voltar a jogar no domingo, dia 17, fora de casa contra o Campinense. Essa partida vai ser lá no estádio Amigão, né? Então o Remo, o Manaus jogando no sábado contra o Remo e o Brasil de Pelotas viajando até Campina Grande para pegar a equipe do Campinense. Lembrando, gente, outras informações aí sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, a saída de técnicos, a dança dos técnicos, que já teve na primeira rodada, né? Tem aqui no canal já vídeo para falar sobre a troca de técnico da equipe do Altos. Todas essas informações da Série C você também encontra lá no site Brasileiro Série C. O link tá na descrição, depois você dá uma conferida lá. As informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, ó, deixa o like. E se não tá inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente tá chegando a 6 mil inscritos. Quem sabe o número 6 mil não pode ser você, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!